diretor comercial e fundador de várias empresas. Hoje eu recebo aqui um empresário que vive na prática um dos ramos mais complexos da nossa economia, um ramo mais desafiador, a logística. E hoje vamos falar aqui sobre muita coisa: gestão, tecnologia, liderança, estratégias comerciais diretamente do setor que literalmente abastece esse país. Mas antes disso, esse episódio é um oferecimento CXBR Capital, um hub de soluções financeiras muito além dos produtos convencionais. Networkers, o seu ambiente para negócios com leveza e impacto. The Black Tie, seu espaço exclusivo para conexões de alto nível. Bora Transportes, transporte e armazenagem de alimentos refrigerados. Soluções logísticas sob medida para a indústria de alimentos e supermercadista. Acessar, consultoria estratégica, comercial e marketing. Eles são especialistas em transporte de alimentos. Pois é, eu não vou te enrolar mais e já vou te dizer. O nosso convidado de hoje é o Rodrigo Tiso, um grande amigo, um grande empreendedor. Seja bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado pelo seu tempo. Vou fazer uma introdução aqui. O Rodrigo, ele é diretor comercial na Bora Transportes, sócio fundador da Oshi e da Bourbon Transportes. E além disso tudo, ainda arruma um tempinho ali para fazer consultoria e assessoria no setor de logística, indústria e varejo. A gente vai falar muito hoje do seu lado profissional. Rodrigo é um cara com muita experiência, vocês vão ver, fantástico. A gente quer aprender muito com você. Boa. Mas antes disso, vamos entender um pouco quem é o Rodrigo pessoa física. Conta pra gente um pouquinho do seu lado pessoa física. Maravilha. Primeiro, é um prazer estar aqui com você, Léo. Falar um pouquinho do Rodrigo. A gente tem o privilégio aí de ser amigo, né? Irmão também. Então, o Rodrigo como pessoa é um pouco diferente do Rodrigo profissionalmente. Sou esposo da Paty. É meu braço direito, amor da minha vida, pai do Guilherme, um adolescente de 14 anos, filho da Ana Rose, do Sergino, irmão da Renata, sou um cara assim muito família. No segmento, na atividade de logística é muito dinâmica, então assim, eu sou mais acelerado e no tempo, a família assim, ela me ajuda a recuperar energia. Então assim, aí eu sou mais calmo, que nem você já vê o Rodrigo mais calmo ali no ambiente, tanto de igreja, de comunhão, do running lá. Esse é o Rodrigo fora, e o Rodrigo no trabalho já é mais dinâmico ali. Trazer um pouco mais de equilíbrio, né? Isso aí. Cristão, temente a Deus. Tenho o privilégio lá de acompanhar contigo, evoluir contigo ali espiritualmente, né? Junto com os irmãos. Também no running ali, exercitando. Essa vem sendo a nossa rotina. E esse é o Rodrigo, um pouquinho do Rodrigo aí como pessoa. Muito bom. Já vamos fazer uma propaganda também, né? Já que a gente tá aqui, acho que eu nunca fiz. O running, que o Rodrigo comentou, é uma caminhada ali da nossa igreja. A gente faz um momento de comunhão, a gente se reúne ali de sábado às 7 da manhã, num parque aqui da Vila Prudente. Então, se você é aqui da região, aparece lá um dia, todo sábado às 7 da manhã, a gente faz uma oração, faz uma caminhada, depois volta e vai tomar café junto. Então, se você for da nossa região aqui da Vila Prudente, vem aqui fazer esse momento de comunhão, a gente toma um café e ainda caminha um pouco junto, ou se você corre, tem o pessoal que corre lá também, né? Eu corre aí, eu ando, caminho, ó, quem tá fazendo a caminhada pode iniciar, e aí vai evoluindo, o pessoal vai te inspirando, vai evoluindo. Isso aí, tô tentando correr, né? Mas vamos lá. Rodrigo, são mais de 20 anos de experiência nesse mercado, né? Sim. A Bora ali é uma das empresas que você tá ali na liderança, tem sede em São Paulo, filiais em vários estados. Conta um pouco pra gente aí, como é que você entrou nesse ramo logístico, como é que foi a sua entrada ali e a sua ascensão ali na Bora, pra gente entender até o tamanho desse desafio, né? Sim, eu entrei, meu pai já tinha fundado a empresa há 3 anos com meu tio. Meu pai e meu tio, após mais de 25 anos na atividade de transporte, trabalhando em diversas transportadoras, abriram a deles. Então, assim, acompanhei externamente primeiro, fora, assim, mas acompanhando meu pai como empreendedor, né, pela primeira vez, assim, no segmento de transporte. E aí vim acompanhando e entrei pós 3 anos para ajudar. Primeiro como uma consultoria e logo na sequência ali me apaixonei pela logística. Entrou logo no começo, então. Foi bem no começo ali no projeto. Eles já estavam bem estruturados, mas tinha muita oportunidade. Legal. E aí somou essa primeira geração com a segunda geração, toda a sabedoria que essa geração dos nascidos nos anos 50, 60, no caso do meu pai, beirando ali aos anos 60. Então, poxa, ajudou a sabedoria deles com a nossa energia, com inovações. Eu sou inquieto,
profissionalmente, assim, incomodado. Então, putz, eu tinha muita ideia. E aí foi alinhando o time e foi dando certo, vem dando certo essa parceria aí há mais de 20 anos. Muito bom. E eles sempre te deram essa liberdade para você trabalhar, implementar coisas novas, né? Aos poucos. Teve que ganhando vai ganhando, assim. À medida que você vai acertando, atingindo o resultado, vai transmitindo mais confiança para a primeira geração e aí eles vão dando oportunidade. Sempre deram, assim, muita liberdade, mas, assim, uma liderança, né? Eles são um exemplo ali como líderes. Primeiro, vamos ver o Rodrigo, assim, até para preservar, porque a responsabilidade era deles antes. A partir do momento que foram abrindo caminho, a responsabilidade passou a ser minha, também do meu primo Thiago, nesse projeto aí. Legal. Eu vou aproveitar e já vou colocar o dedo na ferida aqui nesse momento. Você que está assistindo aqui a gente, nesse momento está acontecendo ali, pode ser que você assista esse vídeo daqui 1 ano, daqui 2 anos, eu não sei quando é que você vai assistir, mas nesse momento está acontecendo a guerra do Irã, o fechamento ali do Estreito de Hormuz, a gente está com um problema do transporte de petróleo no mundo, então está tendo um pico no preço de transporte, isso aqui acaba impactando o setor de logística diretamente na questão do combustível, dentre outros aí. Eu queria que você me contasse aí, quais são os gargalos desse setor e como é que vocês fazem para lidar com essa complexidade, porque a gente estava batendo um papo ali fora agora, eu nunca tinha pensado nisso, é uma coisa que você não consegue repassar esse preço para o cliente, você tem um frete para amanhã, um frete para semana que vem e de repente sai uma guerra, o preço do petróleo vai lá para cima, decola, amanhã a gasolina no posto de gasolina está mais cara e você não consegue repassar. Como é que vocês lidam com toda essa complexidade quase que em tempo real, né? Primeiro a gente tem parceiros estratégicos, procura ter um alinhamento ali com postos ou com distribuidoras, mas mesmo assim já é repassado de imediato. E aí com os clientes é difícil assim para repassar, tem que negociar caso a caso, tem ali em contrato, mas você não pode impor ao cliente. Então a gente espera assim que eles acompanhem, vai mantendo assim informado, olha, como que está o budget de vocês, está ocorrendo isso aí, eles vão procurando ajudar, mas também é difícil para a indústria que tem essa pressão de repassar o preço para o supermercadista, vai por cadeia, né? Vem no diesel, vai para a transportadora, vai para a indústria que também tem logística própria, e aí chega no consumidor, depois retorna a tarifa, mas assim, a gente sofre muito com esses impactos. Felizmente não é sempre que ocorre, é uma fatalidade nesse caso da guerra, mas a gente está ali buscando o equilíbrio comercial e manter essa longevidade, porque o cliente não precisa da bora para hoje, ou da transportadora do parceiro estratégico, ele precisa dele com uma continuidade, com uma constância. Então a gente tem que estar negociando ali, não é fácil, mas Imagino, e te conhecendo um pouco, né? Eu acho que como você lida com o seu relacionamento pessoal, as pessoas tendem a ser assim, né? Sim. Você deve lidar também com o seu cliente. Você é um cara muito família, cristão, um cara muito do bem. Então, esses relacionamentos são de longo prazo. Acho que então o cliente entende melhor, né? O relacionamento ajuda muito e você ter essa reputação, tanto a Bora quanto o Rodrigo tem uma reputação, os clientes sabem que a gente não está sendo oportunista, né? E está repassando assim, o mínimo necessário para se manter competitivo e também a cada centavo que a gente aumenta é toda uma responsabilidade. A gente sabe que isso aí vem em cadeia, isso aí chega no preço final para o consumidor. Então a gente procura trabalhar ali no limite com uma margem apertada, mas contínua, né? Gerando muitos negócios, assim, trabalhando e gerando essa recorrência de negociações. Legal, você tem ainda essa responsabilidade social, né? Porque também, todo centavo que aumenta, você está causando inflação na veia, né? Sim. Se aumenta aquilo ali, repassa para todo mundo, o consumidor final paga mais caro, então é uma inflação na veia. A logística tem também essa importância na economia. O custo logístico, ele afeta diretamente na inflação, em tudo. Afeta, né? A gente é um país que parece que 90% do transporte brasileiro é tudo feito por rodovia, né? A predominância é rodoviário. Tem um pouquinho marítimo, um pouquinho aéreo para cargas mais urgentes, mas assim, rodovia é o forte do Brasil.
Então, graças a Deus para a Bora ali, que é focada graças a no Deus. segmento ali. Graças a Deus. Mas se bem que se a maioria fosse... né? Se fosse pelo Rio, a Bora ia ter algumas embarcações ali. A gente vai se adaptando na medida que vai mudando ali. A gente vai acompanhando. Muito bom. É isso aí. Uma curiosidade que ficou aqui. Você falou que a Bora é muito especializada em cargas refrigeradas, setor alimentício, setor supermercadista. São cargas mais críticas, né? Que você precisa manter a refrigeração durante todo o transporte. Sim. Talvez não possa demorar tanto tempo e tal. Como é que vocês decidiram entrar nesse ramo? A Bora já nasceu nesse ramo ou em algum momento, por alguma decisão estratégica, vocês decidiram entrar nesse ramo um ramo alimentício? Nasceu nesse ramo, com foco. Tanto meu pai quanto meu tio tinham já uma carteira de clientes que eles trabalhavam em outras transportadoras e eles conhecendo o mercado, eles procuraram atuar nesse nicho, porque o nicho refrigerado ele tem uma barreira de entrada, ele tinha há 23 anos que eles fundaram a empresa, tinha uma escassez tinha muitas empresas no segmento de carga seca, de alimentos e no geral, e refrigerado faltava. Então eles já enxergaram com a experiência deles essa oportunidade e aí vieram fazendo esse trabalho de forma contínua e focada. Eu lembro que quando eu entrei na Bora, queria trazer ideias de outros segmentos, né? Então, Rodrigo, focado em alimentos, só transportamos alimentos. Então, esse foco ajudou muito, mas desde o início já veio com refrigerado. A ganhar destaque, a ganhar relevância nesse segmento, né? Para fazer bem, quando você vai ampliando muito, assim, a preocupação deles era com a reputação e com esse crescimento. E deu certo, vem dando certo e a gente se especializou nisso aí. Muito bom. E durante tudo isso, qual foi o momento mais difícil que vocês passaram ali, hein? Porque 20 anos de história, a gente já passou por pandemia, já passou por Dilma, já passou por desabastecimento, passou ali, inclusive, eu lembro, acho que foi 2000 e... Você vai me corrigir, 2000 e... Greve dos caminhões... Nossa. 2018, 2017. Um pouquinho antes da pandemia. Greve dos caminhões. Foi. Conta pra gente um pouco aí de como é que vocês lidam com essas crises, como é que vocês lidam com... Cara, eu acho que esse setor é muito complexo, né? Você tem que lidar com mão de obra, você tem que lidar com mercado, você tem que lidar com maquinário, infraestrutura, você tem que lidar com até a infraestrutura do país, né? Estradas e tudo. Como é que vocês lidam com toda essa complexidade? Fortalecemos sempre um relacionamento, não só com clientes, mas com parceiros estratégicos, sejam supermercadistas, distribuidores. Eu tenho essa função de ficar focado na área comercial, de marketing, comunicação, atuando assim como relações públicas também da empresa. Então a gente vai conversando sempre e assim, uma das minhas características que eu vejo que é um ponto forte é essa escuta ativa. E assim, o interesse genuíno pelo sucesso do cliente, pelo sucesso do parceiro, gosto muito do ganha-ganha. Então, assim, eu olho com aquele olhar de empatia pelo próximo ali, pelo parceiro, para a gente ter uma relação contínua. Então, assim, conversando com o comprador do supermercado, com quem está vendendo para ele, que é o representante, né? Da ponta final, e a gente vai mapeando, analisando e acompanhando as tendências do setor. Sindicato, seja nosso, benchmarking também com outras transportadoras, como que vocês estão fazendo, a gente tem que ter humildade para continuar evoluindo. Cara, o cara tem um desafio parecido, nunca é igual, mas é parecido, como que ele vem enfrentando, então eu tenho essa oportunidade de ficar externo e acompanhando e verificando as tendências para que a gente possa trabalhar no planejamento estratégico interno e aí depois comunicar para todo o grupo para seguir. Esse é o maior desafio. Que fantástico. Agora tem mais de 700 colaboradores, 700 colaboradores hoje. Diretos. Aproveita nesse momento, já fala pra gente os grandes números aí da Bora. Quem é a Bora, em quantos estados tá, quantas cidades, quantos colaboradores, já faz uma propaganda boa para nós aí. 15 estados, entregamos para mais de 700 municípios. Embarque toda semana, São Paulo, Nordeste, interestadual, internamente também, alguns clientes armazenam no Nordeste e atuamos também com redes locais. Então a gente faz essa quantidade de estados, temos filiais em todos esses estados, e aí no total são 18 filiais, contando com a matriz. Então a gente tem esse desafio. E frota própria ali de mais de 300 veículos espalhados, 60% do nosso transporte é feito com frota própria, visando assim o processo. Fantástico. E esse é aí um número assim absurdo de entrega, são 18 mil toneladas que a gente
faz ali, embarca mais de 60 caminhões por semana, uma quantidade assim absurda de entregas e tendo que manter assim uma pontualidade, porque isso aí afeta muito no resultado do cliente, seja tanto do cliente quanto do parceiro estratégico. E aí a logística, ela cobra, ela exige ali um grande preparo para que você possa entregar no mínimo ali 96%, 97% do lead time do cliente. E aí vem cada vez mais complexo, né, Léo? É uma régua alta, né? É alta. E assim, o que a gente faz no transporte fracionado de longa distância, com controle de temperatura, e hoje o controle de comunicação também, que você tem que estar com o cliente. Numa ponta é a indústria, logística e varejo. Então você une essas pontas. Então a gente coleta da indústria e tem essa responsabilidade de levar até o varejo, ao canal indireto. Seja ele um supermercadista, um distribuidor, food service. Então a Bora atua em todos esses meios. Então é bem complexo e a gente tem que ter esse relacionamento, esse compromisso aí. Fantástico. E eu ia te perguntar isso, né? Hoje em dia a gente tem, com esse avanço tecnológico, né? As coisas são todas em tempo real, né? Então, imagino que há 20 anos você coletava a carga, o cliente só vai saber dessa carga quando chegar lá no supermercado dele. Hoje não, hoje o cliente consegue acompanhar em tempo real, consegue abrir no aplicativo e ver onde é que tá. Esse avanço tecnológico melhorou, impactou muito o ramo de vocês, que eu sei que é uma coisa que você gosta muito e utiliza em favor da Bora, né? Sim. E tem um time todo especializado também. Meu primo é diretor das áreas ali de tecnologia e na área operacional. Tem a equipe da Bora Tech, a gente tem uma empresa de tecnologia dentro da Bora. Olha que fantástico, a Bora Tech. A gente tem os sistemas, mas tem a customização e também a integração, porque a gente tem que trabalhar via API com o sistema dos clientes, com o sistema do supermercadista. A gente tem que estar não só... Tem que ligar a indústria e o varejo, né? E tem que estar integrado e fazer essa integração ali como um terceiro prestador de serviço é complexo. Então, assim... E quando a gente terceiriza essa demanda, acaba tendo um custo e um tempo, né? Sempre para customizar. E o cliente quer cada vez mais rápido com menor custo. Então, uma das soluções que nós encontramos ali é o time da Bora Tech que nos dá um baita de um suporte. As demandas são muito rápidas, né? São muito rápidas. É muito dinâmico e quem for mais rápido tem uma vantagem nesse setor, né? E poder corresponder com a expectativa do cliente e com a exigência do mercado, né? Muito bom. Então, acompanhando as tendências. Legal. E antes que eu me esqueça... Vamos lá. Você aí, se você viu que eles entregam aqui mais de 700 cidades. Sim. Então, provavelmente você já comeu alguma coisa que foi entregue por eles. Sim. O seu queijinho, o seu iogurte, coisas refrigeradas, provavelmente você já comeu alguma coisa que foi entregue pela Bora. Se tava saboroso, a Bora transporta sabor, foi com a Bora. E se tava ruim ali, pode ser que não foi pela Bora. Lá. Foi com outra ali, a refrigeração falhou no meio do caminho, né? Teve uma quebra na cadeia do frio aí. Isso é crítico, né? Porque se falhar... Segurança alimentar. Você imagina, você pode... Então a gente fala, olha o impacto social de vocês. Se você aumenta o seu preço, você gera inflação. Se você entrega uma carga para uma cidade ali que teve problema de refrigeração no meio do caminho, você pode causar infecção em um monte de gente. Então você pode causar problema de saúde, problema... A gente pensa na logística como um caminhão que sai daqui, sai do ponto A vai para o ponto B, mas tem muita responsabilidade, né? Sim, são crianças, são pessoas com algum quadro já de doença ali que tem que ter uma alimentação saudável. A gente transporta muitos produtos saudáveis. Então, o refrigerado ele tem essa exigência, né? Então, assim, tem que ter e reputação das marcas, né? São grandes indústrias, clientes da Bora. Então, assim, imagina alguém come um produto, é a marca daquele cliente ali. Então, assim, poxa... Olha a responsabilidade, né? Nem sempre ele sabe por qual transportador foi, mas ele está ali com a indústria. Então, a indústria tem que tomar todo um cuidado. Quem vai ser o parceiro estratégico dele? E nós temos essa responsabilidade com a sociedade, né? Nossa, imagina, hein? A gente tem muito treinamento, muito acompanhamento, uma equipe especializada e tem que estar sempre trabalhando para eles continuarem engajados. Né? É muita responsa nesse setor aí. Tem setores que são centenários, né? Então o cara produz ali um negócio fantástico, um produto maravilhoso e você acaba com o produto dele no meio do caminho. Então, se não fizer bem feito, é realmente complicado. Sim. Mas a gente está falando da questão de tecnologia e hoje a gente consegue gerar muitos dados aí. Como é que vocês têm usado essa
uma geração de dados aí para poder melhorar, para poder gerar avanços tecnológicos ali para vocês? Hoje o sistema ele já gera uma quantidade de BIs, relatórios para nós que a gente consegue assim ser bem assertivo. Por exemplo, do reajuste de diesel. Eu já sei, eu tenho os dados de que hoje recebi, né? Atualizado, né? Já venho recebendo há mais de uma semana. Rodrigo, a cada dia que a gente não repassa, está custando X para a empresa. Então, eu já tenho uma meta clara, consigo transmitir para a equipe para que a gente possa entregar o resultado. A mesma coisa das entregas. Atingimos lá 98% de eficiência nas entregas. Onde estão os 2%? A gente tem que trabalhar esse número. Então, assim, o que está acontecendo aqui? Porque eu alinhei uma expectativa. Eu posso falar assim, mas entreguei 98%. Mas se eu não trabalhar esses 2%, ele aumenta esse número e também ele não pode... E ele entra no radar. Eu não posso falhar continuamente numa entrega. Então, entrou no radar, estamos falhando, é um município, é um destinatário específico, aconteceu alguma coisa, vamos dar uma atenção na próxima, vamos corrigir, tudo isso aí a gente consegue acompanhar por meio de dados, né? Então... A gente tem um sistema bem bacana e também, assim, ajuda muito o ser humano a errar menos, né? Tanto a inteligência artificial quanto o sistema de roteirização, por exemplo, já cria parâmetros. Com base na nossa experiência, a gente já cadastra ali e consegue fazer uma roteirização com eficiência que economiza tempo, economiza diesel, tem isso aí também que a gente consegue fazer e cumprir com o lead time. Você coloca X entregas na rua, põe uma quantidade de 3, 4, 5 entregas. Se é para uma rede específica, é uma entrega só que você consegue fazer no dia, se ele recebe também no dia, porque o supermercado ele recebe uma demanda gigante de produtos. É desafiador, cada dia mais desafiador entregar pro supermercadista, porque ele tem uma necessidade. Ele precisa, assim, ele não tem tanto espaço de câmera fria e recebe muitos pedidos acumulados, então a gente tem que ter essa expertise aí. E dados ajuda bastante para a gente, tecnologia ajuda muito para que a gente tenha um resultado contínuo, Léo. Isso ajuda. Fantástico. Então, isso é uma coisa importante, né? Se o supermercadista não consegue armazenar, então quer dizer que são entregas constantes, né? Sim. Por essas entregas serem constantes, você não pode ter problema. Se tiver problemas, desabastece o cara por 2, 3 dias, né? Custa, gera risco e também, assim, se não acerta esse time, gera ruptura. Então, a gente fica naquele dilema, né? Então, assim, eles não podem comprar muito, mas, assim, quando tem uma falha... gera uma ruptura fatal. Você vai lá comprar aquele produto, falhou com aquele produto, ou ele compra do concorrente, quando é o supermercadista, mas quando é o distribuidor, pior ainda, porque o distribuidor, muitas vezes, ele trabalha com uma marca específica, tem hotéis e tem restaurantes que, poxa, o cara quer consumir determinada marca de requeijão cremoso, determinada marca... Quer manter aquele padrão, né? Ele tem que manter aquele padrão, aí quando não encontra aquele produto, isso aí afeta... diretamente no resultado dele, né? Então, sem dúvida. Muita responsabilidade. É um risco alto. A gente que tem filho pequeno, a gente sabe. Seu filho quer aquele iogurte X, né? Se você não comprar aquele, e aí você vai no mercado A, não tem, você vai no mercado B. Então. E aí você corre o risco de dali pra frente você ir direto no B. Não, então esse cara do quanto as esposas, mas você comprou esse aí, eu pedi aquele específico. Exato. Fogo, exato. Então, esse cara pode perder o cliente, né? Perder o cliente, então um puxão de orelha lá. Então, já ligo pro Rodrigo. Fala, Rodrigo, teve um problema com o iogurte aqui, cara, o que tá acontecendo? Olha, já liga, se for no Nordeste lá, Minas Gerais, Espírito Santo, pode ligar aí. Já dá uma olhada na entrega lá. Muito bom. E tá com um problema lá em Minas lá, tá impactando você diretamente, não? O problema das enchentes lá, Sim, quando ocorre isso aí, afeta, como ocorreu mais recentemente no Sul, agora em Minas Gerais, isso afeta muito a economia local, desabastecimento, né? Porque empresas perderam estoques de produtos. E muitas vezes você não consegue passar, não consegue chegar. Sim, também essas barreiras, obstáculos, a gente vai sempre acompanhando notícias e se adaptando. Legal que o brasileiro, e principalmente o profissional da logística, ele é muito guerreiro, então ele já está problema-solução. É isso que a gente tem que ir trabalhando, mas assim... É sua rotina, né? Buscar solução. Já buscando solução vira algo rotineiro para nós, normal, mas não é fácil, assim, quando atinge a região, porque afeta
afeta tudo, tanto o acesso quanto uma imprevisibilidade. Pô, tem locais que a gente não sabe em quanto tempo o supermercadista ou aquele bairro vai corrigir para a gente gerar o abastecimento. E enquanto ali tem uma população que está necessitando, e aí envolve economia, não é fácil, tem muito detalhe ali. E triste também, né? Triste, cara? muito triste, cara. Triste. Muito triste. Uma coisa que eu fiquei curioso aqui, você comentou que você já tem usado inteligência artificial para poder melhorar a performance de vocês. Claro, a gente que é de outros ramos aqui, a gente já fica impressionado com 98% de acerto. Cara, vocês têm uma régua muito alta. E além disso, eu achei interessante, já estão usando inteligência artificial para melhorar, para monitorar isso aqui, para não aumentar e tentar diminuir cada vez mais. Dentro da área comercial, por exemplo, o cliente quer ser atendido numa cotação na hora. Antigamente, eu aguardava tudo. Hoje não, em 5 minutos ele já fica ansioso ali, fala, cadê minha resposta? Então, assim, a gente já tem uma inteligência artificial, por exemplo, na área comercial, que um cliente já entra em contato, já vai falar. Então, assim, a gente parametrizou com base no meu atendimento e dos profissionais sêniores da empresa, que aí o profissional já vai falando com uma inteligência artificial para que já gere um pronto atendimento, para que já gere um dinamismo até ser direcionado para uma equipe de consultores, né? E aí verifica em níveis. Esse profissional tem um especialista dessa área, tem esse, para cá, poxa, é interessante o Rodrigo, e nisso aí a gente tem que descrever os processos e tem que estar claro para a equipe. E aí também isso aí ajuda na inteligência artificial até você já ter as informações ali. E agora a gente está construindo junto com um parceiro, já vem evoluindo também. É como se fosse um Bora GPT, um Bora... Olha, porque ali a gente já escreve ali os processos, que não é fácil que as pessoas cumpram os processos, elas têm que estar dispostas e tem que ter muita clareza. Então, se você já coloca os processos dentro de uma inteligência artificial, a equipe consegue consultar, mas isso aí vem em andamento, vem evoluindo. O time da Boratec com parceiros vem trabalhando ali. Cara, que fantástico. Tudo de questão de atendimento, gera muito produtividade, né, Léo? Mas assim, ainda necessita muito dos profissionais experientes que fazem parte do nosso quadro em estar alimentando essa inteligência artificial e corrigindo essa inteligência artificial. Porque ela falha, né? Sem dúvida. Então, qualquer funcionário. Ela gera e aí, ela vai procurando adivinhar o que está ali. Então, quanto mais clareza, quanto mais você vai alimentando ela, ajuda bastante. E quanto antes a gente começar a ir fazendo, a gente vai evoluindo, né? Essa é a ideia nossa. A gente vê que tem muita coisa ainda para evoluir, quando a gente olha outros setores, tudo, mas a gente vem num caminho certo. Isso é uma parte que eu ainda nem tinha visto, né? Porque quando é como se você estivesse utilizando a IA para desenvolver um mentor dentro da empresa, né? Sim. Então, aquele funcionário ali que talvez não tenha tanta experiência, que fique em dúvida de algum processo, ele tem um mentor ali para consultar, né? Sim. Mas ele fica sem graça de falar com o chefe, né? Sim. Fala, putz, eu vou perguntar. Já perguntei uma vez, aí será que eu vou perguntar novamente? E aí, muito assim também, ser humano, assim, com as conexões. Principalmente essa geração, eles ficam inseguros, né? Sim. De perguntar. E eles às vezes vêm assim, você com um semblante de preocupado, nem sempre a gente tá sorrisão, a gente tá... Mas você tá pensando num problema, não tem... não tem nada a ver com a pessoa, tô preocupado ali que, putz, acabou de ter o negócio da guerra lá, tô vendo ali uma acabaram de explodir um navio lá no Irã, não tem como explodir um navio, escutar da enchente e ficar sorrindo, mas não tem nada a ver com aquela pessoa. Mas ela olha lá, vê ali, putz, acho que o Rodrigo tá preocupado, não vou perguntar dia. pra ele não. Com a IA não tem problema, ele vai lá chegar e assim, e é mais fácil também para nós, assim, colocarmos aquele conhecimento ali num momento que a gente tem tempo. Claro. Que a gente administrando esse tempo para colocar ali a informação. Isso ajuda muito ali o pessoal a se desenvolver. Isso é muito bom. E aí, até fico pensando, né? Do que você está me falando aqui, cara, é um ramo muito complexo, né? Porrada de todo lado, né, cara? Sim. Então, como é que você faz ali para manter um time desse engajado, cara? Sendo que vai ser desafiador. Eu acho que quem trabalha no ramo talvez já esteja acostumado, mas não muda o fato de que vai ser ali desafio o tempo todo, vai ser o tempo todo resolvendo o problema, né? Como é que você faz para lidar com seus times?
Cara, eu tenho uma equipe de líderes muito boa e que trabalham comigo há alguns anos, né? Então, assim, eu gosto muito da continuidade da relação, desde que as pessoas estejam dispostas também a evoluir. Eu Alinhadas, né? compartilho a minha visão, a missão da empresa, a visão da empresa, como que também dentro do setor, para onde nós vamos, para verificar se faz sentido eles continuarem a estar com a gente. Se eles estão aderentes à cultura, se eles estão dentro dos valores, tudo isso aí facilita. E aí, quando você tem esses profissionais que são engajados ali, estão dispostos a evoluir com você, estão ali com a missão e visão da empresa, querendo seguir contigo e tem os valores da empresa, aí você tem que fazer de tudo para reter esses profissionais, manter eles motivados. Então, assim, com conhecimento, reconhecimento, transmitindo o teu conhecimento para eles, permitindo, assim, desafiar esses profissionais. Todo mundo gosta de ser desafiado. Que eles possam crescer também, né? Sim, então assim, pô, acredita, se eu desafio alguém e tem uma meta ali que não é fácil para cumprir, eu estou desafiando aquela pessoa porque eu fui desafiado, aí eu delego para essa pessoa porque eu confio na capacidade dela, é minha responsabilidade como líder, o acerto ali é nosso e o erro é meu. O líder é assim mesmo, né? Porque a gente se a equipe acerta, o mérito é deles, né? O erro é meu, Claro. da empresa. Então, assim, eu blindo a equipe. Então, assim, a gente procura, mas assim, a gente trata com muita clareza para eles a questão da responsabilidade. Tem na área comercial, em todas, né? Mas na área comercial também a ambição dessas pessoas é algo importante. Como que é a ambição? E a ambição casa com o repertório e com a experiência desse profissional, que tem profissionais, às vezes, que tem uma ambição que eu vejo e falo, cara, no futuro eu não consigo alimentar a ambição desse profissional, ou sim, ela é coerente com o que eu consigo entregar para ele a longo prazo, e aí você tem que ser muito realista com ele, fala, cara, ó, a gente consegue caminhar junto aqui, é uma negociação, faz sentido, e aí a galera vai. Mas assim, é desafiador e eu tenho uma quantidade, aprendi já há alguns anos ali, evolui muito, principalmente quando eu fiz um treinamento lá no G4, Gestão Estratégica, com Thales, Alfredo, Nardon, que eles falam assim, a quantidade de líderes que eu dou uma atenção especial. Então, assim, o Rodrigo diretamente fala com 5, 6 líderes, e fora com pares. Dou uma atenção para outros profissionais também, mas menor. Gostaria de dar para mais, mas assim, eu tenho que focar e eu tenho que ter agentes multiplicadores. Os meus líderes têm que ser multiplicadores. Então, o Rodrigo consegue dar uma atenção especial para 5, 6 profissionais. Assim, a gente procura trabalhar com a palma da mão e nunca excedendo 2 palmas da mão. Então, porque senão assim, você acaba perdendo essa atenção especial, né? Aí não fica especial e também, assim, é uma insegurança também esse profissional, eu tenho que descentralizar para que esse profissional também possa ser desafiado a evoluir. Aí, se eu trabalhar 5, 6, esse profissional com mais 5, 6 sobre ele... vai multiplicando. Vai multiplicando, que nem aprendi com um coaching, meu amigo Bruno Tsei, assim, ele fala, cara, é o conceito de Fibonacci. Então, quando você compartilha ali aquele conhecimento e tem pessoas engajadas, eles vão compartilhando, vai levando à frente, vai espalhando, vai contagiando, né? Muito então, bom. Essa é a forma como a gente trabalha com a equipe e procura motivar. E tá sempre disposto a evoluir, né? Porque cada dia é mais desafiador lidar com o ser humano ali. Imagino. Mas para mim é prazeroso. E a gente, como líder, quanto mais você sobe na hierarquia, mais você lida com humanos e menos com operacional, né? Sim. Faz parte, não tem jeito. Sim. Mas uma coisa que você falou, e aí eu acho que corrobora bem, confirma bem o que você está trazendo, né? Se você olhar no site, toda empresa tem a missão, visão e valores, tudo bonitinho ali, tudo bem explicitado. Quando você vai conversar com gestores, a empresa é toda ESG, a empresa é toda pró-funcionário, ela é maravilhosa, mas você vai ver o turnover de funcionário enorme, né? Prática... E você fala, cara, tem coisa errada aqui. Como é que esses caras jogam um jogo limpo, aberto, com todo esse sentido aqui e o funcionário não para? Sim. E o que você falou faz todo sentido, né? Você alinha com esse funcionário para ele entender o que está acontecendo, entender como a empresa trabalha, o que a empresa, onde a empresa quer chegar, o que a empresa espera dele, esse cara ficar vários anos, quer dizer, está entregando o acordado, né? Tá sendo um bom lugar para trabalhar, né? Sim, eu dou muita atenção, dou mais atenção no início. Eu vou conhecendo, eu vou dando corda, eu vou conhecendo muito a pessoa, para ver se é da natureza dele
trabalhar daquela forma e dentro da nossa missão e valores, ou se ele está forçando aquela situação, se ele se encaixa ou não na equipe. Legal. Então, no comercial, ou a pessoa fica, e outras áreas também que eu já coordenei dentro da empresa, ou a pessoa fica pouco tempo, ou ela acaba ficando muito tempo. E também tem aqueles profissionais que, às vezes, a ambição dele é muito raro ter um turnover dentro da área comercial e das áreas que eu acabo coordenando. Mas assim, principalmente quando a gente é especialista também, o líder é muito bom quando ele é especialista na área dele. Que, assim, sem dúvida. O Rodrigo é bem melhor na área comercial. Você entende o trabalho na ponta, então você vai cobrar ele de alguma coisa que sabe. No operacional, eu vou aplicar os conceitos de liderança, mas eu vou transmitir a mesma segurança. Por exemplo, na área operacional, faz muito mais sentido o Thiago ser o líder, porque ele é mais especialista nessa área, ele fala com propriedade. E aí transmite segurança para a equipe. O líder também precisa transmitir essa segurança ali. O Rodrigo é um especialista na área comercial, já passou, como você falou, crise de Covid, então ficam aqueles cases, né? Claro. O Rodrigão, na época do Covid... Já apanhou bastante, né? Criou casca. Então a gente sofreu e depois tem essa resiliência, depois a gente prosperou, aí foi a crise que deu aquele problema da greve de motoristas, então nós já passamos por alguns temporais ali e saímos unidos ali, mais unidos e prosperamos, né? Mesmo diante de desafios. Isso aí acaba transmitindo uma confiança para a equipe, né? Então, quando ocorre um negócio desse, fala, tá difícil, mas nós já passamos e superamos. Então, ajuda e a fé, né, Léo? Sem fé dúvida. Também tem que ter fé. Tem que ter fé. Fé em Deus ali e encarar. Problema-solução. A gente trabalha muito nisso aí. Não ficar trabalhando tanto com justificativa, procurar menos desculpa e focar mais no resultado. É o que a gente passa, menos reclamação, mais foco na solução. Hoje a gente vê uma galera ali, e é difícil transmissão assim de responsabilidade. Às vezes assim, uma rede de supermercado transfere para a indústria, que transfere para o transportador. O mundo ideal, o ideal mesmo é ter essa integração e ter assim uma transparência e que todo mundo assuma seu papel e seu erro, né? Assim, reconhecer que pode evoluir, está disposto a evoluir. Esse é o sonho aí, é a utopia que a gente tem aí, mas a gente tem fé que vai evoluir a cada dia. Claro que vai. E essa questão que você falou faz muito sentido, né? Quando um colaborador sabe que essa empresa já passou por muita coisa, ele fica tranquilo, né? Que você fala, poxa, os caras aqui já passaram por tudo, não vou... uma empresa talvez esteja começando agora... Começa essa guerra no Irã, o cara já fica preocupado, fala, ixi, será que a empresa vai conseguir? Será que a empresa vai passar? E isso aí impacta, então, o próprio medo do funcionário acaba impactando o trabalho dele, acaba impactando a empresa, então o próprio medo acaba retroalimentando e acaba talvez caindo ali a qualidade, justamente porque não é uma empresa tão experiente, né? Sim, e gera essa preocupação e também com os parceiros, com os clientes, né? Por isso que é importante você ter um parceiro estratégico sólido, experiente, que tenha também uma infraestrutura, né? Isso ajuda. Isso a Bora, a Oshi, ela consegue oferecer para os clientes ali e para os parceiros estratégicos também. Sem dúvida. É outra coisa, né? Fazer negócio com aquele cara que tem um caminhão próprio, que tem a filial, o depósito próprio, então não depende de ninguém, né? E tenha boas pessoas ali, pessoas experientes e do bem ali, que estão preocupados realmente com os produtos dele, com a marca deles. Não vou terceirizar nada, deles. né? Sim, isso aí. Muito bom. E aí a gente falou tanto de dados como de pessoas. E aí eu te faço essa pergunta aí. O que pesa mais nesse momento de liderança? Os dados ou as pessoas? Ou qual que é o mix disso tudo? Cara, vem evoluindo cada vez mais na área analítica ali, com mentoria, com terapia também. Minha psicóloga é especialista em alta performance, inteligência Você tem uma performance surreal, né? Sua rotina é surreal, né? E é desafiador aí, pra gente manter esse equilíbrio aí, tem muito staff, tem muita gente que ajuda, a Paty, minha esposa, também é minha mentora dentro de casa. Legal. Ali. Então, sem o apoio da esposa não dá, né? Então, isso é muito importante. O que a gente faz com a equipe? Eu procuro cada vez mais me desenvolver no lado analítico para tomar decisões com base em fatos e dados. Porque para as pessoas não levarem a cobrança pelo lado pessoal.
Pessoal, a meta é essa, tem que atingir esse número. Vai ter a desculpa, vai ter a transferência de responsabilidade, mas quando você tem dados e uma clareza de metas, direciona para a equipe, usa os dados para acompanhar o resultado, isso deixa claro que não é pessoal. Pessoal, a gente combinou isso aí, a empresa precisa disso, o cliente precisa disso, a gente sabe que é difícil, por isso que coloca profissionais competentes, experientes, tem toda essa infraestrutura para a gente encarar o resultado. Então, assim, eu uso muito dados para lidar com pessoas. Para que a gente não leve para o pessoal de, mas você não confia em mim, mas, cara, mas não deu, mas você viu que é difícil. Cara, eu sei, cara, mas foco na solução. E aí, vamos pensar junto ali. Entra no que você falou, né? Da experiência de saber o que você está liderando ali na sua equipe. Então, você tem experiência de fazer o trabalho que aquela pessoa, aquele colaborador está fazendo. Você já fez aquilo durante anos. Então, você não está pedindo nada para ele que você nunca tenha feito, né? Você sabe E aquilo que a gente fala de 5, 6, você consegue o quê? Tá próximo deles. Tá próximo. Então, assim, a parte, eu procuro também ser um líder próximo e humanizado. Não vai ter nada, nenhum problema grande, né? Porque você tá ali acompanhando e fala, cara, isso aqui, esse caminho tá estranho. Você tá vendo, você sabe a habilidade, você sabe o ponto forte daquele cara. Quando você vê o desafio, você sabe para quem que você toca a bola. Então, assim, você fala, cara, esse cara é especialista nisso. Eu tô com esse desafio, preciso delegar, esse cara tá. E outro ponto também importante pro líder, como que ele tá? Ele tá num momento bom? Porque, principalmente comercial, tem hora que um tá num momento de confiança maior. E aí tem que tocar a bola para aquele cara ali e também ajudar o outro a retomar aquela confiança. Que você lida com o ser humano, né? Não é constante, não é uma máquina ali, cara. E também, assim, ter essa proximidade deles também poderem compartilhar até problemas pessoais. Pô, tô com um problema ali, cara. Eu falei, fala comigo, porque senão eu não sei, eu vou te cobrar 100%. Claro. Mas se eu sei que o cara tá com um problema momentâneo, às vezes é um problema financeiro, às vezes é um problema com a família, de saúde, com família, a gente sabe que afeta. Mas tem que deixar os problemas fora da empresa. Cara, eu respeito quem tem essa opinião, mas assim, eu não compartilho disso. Não tem como deixar 100%, né? A cabeça não é a mesma. Então, assim, passa por traumas, desafios. Então, assim, eu procuro, quando a gente tem uma equipe de líderes que a gente tem essa responsabilidade mais reduzida, isso ajuda. E eles se inspirando em mim como líder também, eles vão fazer esse trabalho, eu espero, e direciono eles para fazer esse trabalho com os demais, né? Para ser os multiplicadores, né? Para ser multiplicador. E eles também, essa missão também de desenvolver pessoas. A gente tem que desenvolver para que a gente possa continuar crescer, progredindo. Né? E ele também, não só a empresa, para ele crescer. Eu quero um desafio maior, mas se ele não delegar, como que ele vai crescer? Como que ele vai evoluir? Eu sou especialista, só eu faço isso dentro da empresa. Cara, ele vai ficar preso naquela função. Isso não vai crescer nunca. Eu quero progredir, não dá. Porque você não consegue treinar ninguém para que você aprenda coisas novas e tenha desafios novos. Então o cara ele mesmo cria uma cilada para ele, né? Esses profissionais. Ficar preso ali. Mas a gente, como líder, tem que direcionar e transmitir segurança. O que faz com que esse cara esteja inseguro? A gente precisa dar uma olhada no que está acontecendo aí com ele. Bom, já falando ali da questão de insegurança, aí você falou dos dados para tomar decisões ali, o que você acha que mais destrói ali uma cultura empresarial? Porque eu sinto que vocês têm muito forte isso, né? Uma cultura meio que familiar, até na empresa tão grande e continua com valores ali, de colocar o ser humano em primeiro lugar, de valorizar tudo isso ali, valores quase que cristãos, né? O que você acha que pode dar um problema nessa cultura empresarial? O que vocês evitam ali? Manter pessoas que não são aderentes à cultura. Forçar. Eu gosto muito aprendi com o Bruno também, os dispostos se atraem. Se o profissional está disposto, remando para o mesmo lugar, primeiro tem que ter clareza, para onde vamos? Na questão da visão, e essa visão tem que estar clara para a equipe, nós vamos para lá. Tá afim? Aí o Rodrigo, o Léo, vamos lá, vamos juntos. E aí se alguém está remando o contrário, vai gerar uma força ali que vai prejudicar o resultado todo. Então você tem que... Então, assim, em alguns casos não tem jeito, a gente tem que primeiro dar um feedback e se a pessoa não evolui e não está disposta, tem que tirar ali, convidar a se retirar profissionais que não fazem parte da cultura. E não significa que eles não são bons, eles não são aderentes à cultura. É como o Android e o iOS. Ambos são excelentes.
Então você pega um Samsung e um iPhone lá. Mas assim, o carregador do iPhone não serve para o Samsung e vice-versa. Um serve para mim e outro não serve. Tem tecnologias que não são compatíveis e ambos são bons. Então tem profissionais que são muito bons, mas eles não casam com a cultura da empresa. Então nesses casos a gente aconselha a direcionar o profissional a entregar aí para um ambiente que ele vai melhor. Para que ele possa a longo prazo. Esse é o que a gente procura fazer na prática e direciona também as pessoas a fazerem. É até uma obrigação sua, né? Como líder, proteger o seu time, proteger a sua empresa. Então, se você vê que alguém que não está alinhado, ele pode começar a dar problema ali. Você precisa se proteger, né? Sim, porque a reputação da Bora, a reputação do Rodrigo como líder, e aí esse cara todo delegando, se ele não vai fazer, ferrou. O cliente vai cobrar da Bora e do Rodrigo, né? E você lidera times comerciais, né? Então, assim, muitas vezes... E marketing também. Marketing. Mas marketing é time... Então, são times críticos, né? Porque o comercial, muitas vezes, é o primeiro contato que o cliente tem com o negócio de vocês. Sim. E marketing é quem vai contar a história. Sim. Então, se não tiver aderente, são fatores críticos. E o comercial tem aquele comercial, e o nosso comercial do transporte e da logística, ele é muito de pós-relacionamento. Então, ele não só vende e vai embora. Ele acompanha o sucesso do cliente. Então, ele tem que garantir com que ele é responsável por comunicar e acompanhar a performance do cliente. Também com a entrega. Então, ele também tem rotinas operacionais. Ele faz esse atendimento depois que... Pós-atendimento. Porque nosso gera muita venda recorrente. Então, assim, o cliente não fecha um contrato com a Bora e faz um embarque muito pontual. Não adianta comprar iogurte hoje, né? Tem que vender toda semana. Então, assim, por exemplo, fechamos com o laticínio, cara, a gente tem essa missão de transportar o volume dele continuamente, semana após semana. Quero te atender para sempre. Tem uma grade e vai atendendo sempre. O que faz com que o cliente... Nós temos clientes com, mais de 15 anos conosco ali. Olha, que fantástico. 20 anos. Parabéns. Ali, cara. Então, assim, o que faz eles se manterem? Não é só o contrato. O contrato é um detalhe. Ninguém dá azar andar com o contrato debaixo do braço, principalmente com grandes indústrias. O que vai fazer esse cliente se manter conosco é você atendê-lo como ele quer ser atendido, né? Não, cara, então, nenhum contrato mantém um serviço mal feito, cara, esquece. Isso não existe. O contrato é só pra gente colocar ali pra formalizar, mas na prática o combinado aqui, é o atendimento, é o dia a dia, é você tá do meu lado. Então, pós-relacionamento na logística, ele é fundamental e a equipe trabalha muito nesse ponto aí. Ainda mais, a gente falou aqui dessa incerteza toda, né? Vai ter algum problema no meio do caminho, vai acontecer. Sim, problemas na logística porque não depende de você, cara. Né? Tem muita coisa que foge ao controle. Você vai entregar em Minas e tá cheio d'água. Sim, cara. E depende do ser humano. O ser humano tá sujeito a falha. Imagina, motorista, o que a gente fala... Eu tenho esse privilégio de estar sempre próximo. Por isso, tecnologia. Cara, o gestor... de motoristas ali, cara, como que ele se mantém próximo do motorista em longa distância? Ele tem que ter um processo bem alinhadinho, tecnologia bem alinhada para acompanhar como que tá esse ser humano, né? E fazer um trabalho junto com a RH da empresa, né? Não só terceirizar a responsabilidade com o RH, atuar junto com o RH na liderança, assumir como líder também a responsabilidade pela equipe. Não falar, isso aí é questão do RH. O RH tem... a empresa inteira para cuidar ali, né? No dia a dia ali tem que ser com o líder direto, tem né? que ser RH mais líder, né? É isso mesmo. E a gente está num país gigantesco, né? Então, nossa senhora. Imagino que deve ter... né? Imagina, a gente transporta no Nordeste, 3 mil... Eu dei uma palestra não, foi um pessoal de uma universidade alemã, esses dias, eles procurando entender desafios da logística do Brasil, quando a gente conta que faz entregas no... sul do Pará, em Belém do Pará, por exemplo, 3.500... Eles não voltaram mais, né? Não, eles ficam olhando assim e falam, cara, isso aí na Europa, por exemplo, ele estaria indo, ele passaria a fronteira ali de diversos países. Então, assim, a gente pega um estado, por exemplo, como Minas Gerais, São Paulo, ele corresponde só eles por si, corresponde a vários países, por exemplo, da Europa. Você deve fazer derrotas gigantes, né? Cara, e a própria América do Sul mesmo, a gente vê uma proximidade entre Chile, Paraguai, Uruguai ali, junto com o sul do país, assim, tipo... são distâncias mais curtas, por exemplo, entre esses países do que a gente faz São Paulo e Nordeste, por exemplo. Sem dúvida. Então é desafiador aí.
Sem dúvida. E o que você acha que vai mudar aí nos próximos anos na logística? Você que está plugado aí, acompanhando de perto essa evolução, o que vocês estão esperando, o que vocês estão preparando aí nos próximos anos? Eu acompanho bastante o discurso do Jeff Bezos aí, da Amazon, a gente vê que cada vez mais você tem que ser mais rápido e atender o cliente de forma mais rápida e com um menor custo. Isso não vai mudar nos próximos 5 anos, por exemplo. Sim. É algo que a gente tem que acompanhar essa tendência e para isso a gente tem que estar muito antenado cada vez mais com tecnologia, produtividade, liderança, para que assim a gente consiga acompanhar com a equipe as mudanças, né? E tendências do setor da logística, muitas empresas de fora estarem entrando no segmento. A gente vê... mesmo? Você acha que vem concorrência? Livre, Amazon, isso gera, tanto eles comprando empresas, por exemplo, essa geração do meu pai e do meu tio, eles vêm sofrendo há anos ali com inseguranças jurídicas, com inseguranças políticas em alguns casos, econômicas, né? Econômicas. E assim, para eles, assim, não é o momento do agora, é tudo que eles já passaram. E aí, quando eles atingem lá 60, 70 anos ali, 80 anos, alguns fundadores de empresas de logística, eles recebem uma oportunidade de um fundo de investimento de fora e falam, cara, eu vou vender e ficar mais sossegado. E aí, assim, empresas de fora vêm comprando empresas tradicionais dentro do nosso segmento, ampliando para eles crescerem mais rápido, e também a gente vai ter que concorrer. Quem permanecer nesse mercado tem que estar bem preparado para concorrer com esses gigantes. Então, assim, tem que pensar como que nós vamos fazer. Nós vamos ou vender ou fazer uma parceria estratégica com outros transportadores. Então, é isso que a gente vem acompanhando como tendência. Bora no planejamento estratégico tem algumas opções ali para acompanhar essa evolução do mercado aí. É um mercado que vem mudando muito, até a questão da, não sei se é uma ameaça ou uma oportunidade, eu queria até que você falasse um pouco mais, mas a questão de automação, né? Sim. A gente vê aí, carros autônomos, a gente vê na Europa, Estados Unidos, os caras fazendo teste com entrega autônoma, caminhão sozinho pela autoestrada, entregas de drone, não sei né? quantas toneladas rodando sozinho ali, eVTOL voando sozinho, cara. Então, é isso que a gente fala com essas empresas. Funcionaria no Brasil isso, cara? Olha, o Brasil, o que a gente está vendo fora, cada vez em tempo mais curto está acontecendo no Brasil. Antigamente a gente via algo fora e demorava um tempinho para acontecer no Brasil. Hoje a gente já vê com a globalização que as mudanças chegam mais rápido para o Brasil. Então, assim, é tendência a gente já ver que o que está aplicando fora, muita coisa tem sim como se aplicar no Brasil. Depende muito, por exemplo, carro autônomo. Carro autônomo, depende muito assim do governo, né? Do que o governo e as estatais... Questão de regulamentação, você diz. Não, mas, por exemplo, carro autônomo. Quero ver carro autônomo precisa melhorar a condição das rodovias, por exemplo. Como porque você vai trabalhar é isso que eu penso, cara. É que é caótico, então, assim, né, cara? É muita infraestrutura, principalmente para nossas regiões. Tem tudo para dar certo no país, desde que tenha infraestrutura no país. Segurança também, você vai pegar um drone, você vê, mas lá na Europa funciona. No Brasil funciona, nos Estados Unidos funciona. Depende aqui, a gente vê, por exemplo, patinetes ali. Na Europa funciona. Aqui o pessoal roubando patinete ali. Nem tudo a gente consegue aplicar e demora um tempinho ali, né? Mas muita coisa já está sendo aplicada ali em termos de automação das empresas. E quem vem conseguindo aplicar, vem tendo normalmente vantagem. E você ia comentando, até te cortei, mas você ia comentando que são essas empresas que estão chegando para concorrer com vocês nos próximos anos. Fazendo estratégias para depender menos de pessoas, ter uma melhor produtividade, atender mais rápido no menor custo. Então não vai ser fácil, já não é fácil e não vai ser fácil no longo prazo concorrer com essas empresas. Você tem que se especializar e procurar assim, parcerias estratégicas e tem bastante lição de casa aí pra gente fazer. Porque eles já vêm com um mindset completamente diferente, né? Eles não estão preocupados com a família do funcionário. Capital, não. Custo, eles precisam entregar resultado, business, não é nada pessoal. Por isso que a gente tem que ser cada vez mais profissional na gestão e com a equipe, né?
Legal. E hoje vocês atendem, você falou Nordeste, Minas Gerais, Espírito Santo. O que você vê para o futuro da Bora? O que vocês querem construir? Vocês querem expandir território? Claro, o que você puder contar para a gente aí, sim, né? Sim, o que é público aí a gente passa. Hoje a estratégia é primeiro manter nessas regiões, assim, manter um atendimento e uma excelência no atendimento nessas regiões. A gente não visa expansão no planejamento, pelo menos daqui a 2 anos. Isso a gente não vê. A gente está bem focado em melhorar a margem, fazer com excelência, atender bem esse cliente. Onde a gente está, porque já está desafiador ali para nós, né? E a gente também mapeia sempre oportunidades. E a gente está vendo essas outras demais regiões sendo bem atendidas. E a gente tem muita preocupação de perder o foco. Eu vejo uma oportunidade de atender uma outra região, um outro estado do país. A gente vê que tem bastante coisa aí para a gente evoluir no nosso atendimento, para se manter firme ali, ao invés de você ir atender outra região e perder o foco. A gente está muito preocupado com a questão de foco e rentabilidade. Isso aí tem tudo a ver porque com... Tira um pouquinho de desatenção na logística, afeta resultado. E a gente está muito atento ali em entregar um resultado que o conselho da empresa merece, né? Olha só. Então é desafiador. Isso aí tem tudo a ver com os diferenciais que você vem colocando aqui, né? Sim. Nosso cliente em primeiro lugar. Então, eu não vou expandir se eu tiver que deixar esse cliente de lado, se eu tiver que abrir mão de qualidade. Então, o foco é manter a qualidade para esse cara. Meu e aí, se tiver espaço, eu penso. Lá, é melhor falar não vai dar que não deu, né? Cara, eu gostaria muito de atender nessa região, mas eu prefiro me comprometer e te atender bem aqui, do que criar uma expectativa que eu vou te atender bem em outra região e falhar contigo. Isso aí ajuda muito na reputação. Imagino. Bom, Rodrigo, já caminhando aqui para o nosso final, eu queria te deixar uma última pergunta aqui. Vamos lá. Com toda essa sua experiência, você tem sócio fundador de várias empresas aí, né? A Oshi, Bourbon, Acessar, diretor na Bora, consultor, assessor, fantástico, você tem muita experiência. O que você podia falar? Que recomendação você podia falar para o jovem empreendedor? Então, aquele jovem que está abrindo sua empresa agora, que está buscando um ramo de atuação, que está querendo começar a sua empresa. Que conselho você deixa para esse cara? Eu, por exemplo, eu empreendi quase com 40 anos. Primeiro eu atuei no CNPJ da Bora, aprendendo com a experiência do meu pai e do meu tio. Antes já tinha trabalhado como profissional, como funcionário de uma outra empresa, para a gente aprender com o CNPJ do outro. Assim, eu aconselho a ter paciência e persistência. Manter aquele sonho, mas assim, com uma... Porque assim, muita gente empreende, brasileiro é empreendedor por natureza, mas muita gente fracassa. Quando você tem essa oportunidade de aprender... Se estruturar antes, juntar ali um capital de giro para empreender. Tem horas que não dá para a gente ter necessidade, nem todo mundo consegue ter essa oportunidade, mas eu sempre aconselho, isso é o que eu aconselho normalmente, comigo deu certo. De primeiro, assim, aprender e ter um pouco, assim, de paciência, alinhamento ali com a minha esposa também, porque gera uma expectativa. Mas você ajudou essa empresa a crescer. Cara, ajudei, eles me pagaram, foi o combinado. A partir de algum momento, eles permitiram com que eu fosse abrindo outros negócios e ampliando ali, sem deixar o Grupo Bora e sem deixar de atender as metas da Bora. Inclusive me tornando sócio também minoritário da empresa, e eles permitiram que eu atuasse com outras empresas e também com consultoria. Fantástico. Isso é legal. Bom, isso é muito interessante, né? Essa questão, a gente dificilmente vê uma sucessão, né, para uma segunda geração das empresas, né? Sim. E tá tendo uma sucessão ali, tá com, não sei, a impressão que eu tenho, né? Sim. Uma sucessão meio que natural. Sim. E essa sucessão ainda é seu pai com seu tio, e agora a sucessão é para você e seu primo, ainda com relacionamento familiar, ainda que torna mais difícil ainda, né? Sim. Mostra que o negócio é muito operacional, um comercial, assim, pode ter divergência de opiniões, mas tem que ter respeito, né? Respeito tem que respeitar o que o outro é especialista, o que é foco. Não é fácil, mas vem dando certo.
Muito bom. Rodrigo, muito obrigado pelo seu tempo, agradeço, muito obrigado Léo. pelo seu conhecimento. É um prazer. O espaço aqui é seu, venha sempre que você quiser falar com a nossa audiência. Eu sei que o pessoal ficou muito atento aí para aprender alguma coisa com ele. Pessoal, acessa lá as redes sociais, o site da Bora Transporte. Se quiser deixar um último recado aí, faz uma propaganda aí das suas empresas, fala um pouquinho mais, onde é que as pessoas te encontram, como é que, se eu tiver uma indústria alimentícia e quero levar minha indústria para outro nível, como é que eu contrato sua consultoria? Fala um pouco. Sim, bacana para a gente se comunicar pelo LinkedIn, Rodrigo Tiso, pelo Instagram, Tiso Rodrigo. Profissionalmente, mais pelo LinkedIn, que eu atuo. No Instagram a gente acompanha um pouquinho mais do lifestyle lá no dia a dia, né? Família, mas assim, pelo LinkedIn. Site da Bora Transporte, www.bora.com.br, e acessar ela já é mais para quem já é dentro do meu networking. A gente não procura tanto a captação, assim, eu procuro trabalhar com quem já é conhecido, parceiro estratégico, com quem eu já tenho uma conexão, que a gente sabe que pode alinhar uma expectativa ali de time para prestar, seja uma mentoria, uma consultoria que traga assim valor, que agregue valor e que tenha essa conexão. Mas assim, aí pode me chamar pelo LinkedIn, principalmente os conhecidos ali, a gente está à disposição. Muito bom, vou deixar o link aqui na descrição também. Maravilha. Pessoal, e se você ainda não segue nosso canal, já clica aqui para seguir, compartilha com seu amigo que também gosta de empreendedorismo. Vamos crescer junto. Muito obrigado, Maravilha. Rodrigo. Obrigado, Léo. Valeu. Sucesso aí. Sucesso. Valeu.